muito viva, né, no meu processo criativo e também no meu processo de vida, assim, né, de ver o mundo, de refletir, de pensar no amanhã, é a questão, né, do que a gente chama de continuidade, né, porque quando a gente pensa em ancestralidade, né, a gente olha para trás, pensa, e isso me traz esse olhar também para frente, tá? E agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso que eu carrego, né? Com essa coisa que eu olho para trás, eu vou lá, vou buscando, né? E o que eu vou fazer para frente também, né? Porque é isso também, a gente passa por aqui, assim como muitas de nós já passaram, né? Nossos ancestrais, nossas mães, nossos pais, nossos irmãos. E o que fica, né? Porque todo mundo sabe que a vida é passageira, né? Então, o que vai ficar, né? Para os meus filhos, o que vai ficar para uma geração depois da minha. Então, isso hoje é algo que me atravessa muito no meu processo criativo, na minha reflexão, no meu pensar o mundo, né? Então, eu acho que cada vez mais eu me volto para a criação pensando nisso, né? Pensando nessa fala, né? Não que eu fale só continuidades, né? Não que eu fale só pensando no futuro, mas que essa fala que eu digo hoje no presente, ela seja também uma semente de algo que eu quero ver crescer, que eu quero cultivar, né? Que eu sinto que é importante, né? Então, para mim é algo que tem me atravessado muito a continuidade. Eu olhar para minha casa, eu olhar para minha mãe, eu olhar para a memória do meu pai, né? Eu olhar também para outras histórias que nem sempre são histórias só do meu meio familiar, mas que são histórias de uma comunidade de pessoas que vivem, né, e viveram nesse mesmo lugar que eu vivo, ou perto, né? Eu digo no lugar que pode ser aqui, São Luís, pode ser Maranhão, pode ser Brasil, mas que traz algo comum, né? Que é esse sentimento de coletividade, de comunidade, e pensar nele como ele se atravessa em mim também, né? E como eu, nesse meu caminho, o que eu deixo de semente de continuidade, o que eu cultivo, o que eu corto, o que eu quero tirar, né? Então eu acho que tem muito isso, né? Aquilo que eu não quero e que eu tento de alguma maneira eliminar, e tem aquilo que eu quero e que eu quero cultivar, né? E quando tu fala da terra, me dá aquele sentimento da agrofloresta, né? Do manejo, né? De como você maneja a palavra, a arte, a poesia, de como você maneja isso no mundo, né? O que eu quero podar, o que eu quero tirar mesmo, o que eu quero plantar, o que eu quero que venha a ter frutos, né? Então eu acho que isso é um pensamento que hoje me vem muito presente, né? Quando eu penso não só a arte, não só a criatividade, mas a vida, eu sempre me trago esses questionamentos, né? Tá, eu tô aqui e amanhã, né? E pra amanhã, como é que vai ser, né? E na hora que eu não tiver, como é que vai ficar Caetano, Catarina, né? Então, tipo assim, é uma coisa que vem me passando muito, né? Tem sido muito forte, essa palavra tem sido muito forte no meu dia a dia, né? Nos últimos tempos, assim. Nanã, eu fico pensando, né, assim, que eu fui criada no meio urbano. Quando eu fui passar, né, quando eu vivenciei mais a terra, né, ali, né, pra mim foi um caminho, inclusive, que eu me vi, assim, a desconhecida, né, de não conhecer nada, de não saber nada. A gente até comentou sobre isso, né? E algo que foi algo que pra mim me tocou muito, né? E esse entender também de que a natureza, eu sou a natureza, né? E eu tô crescendo e vivendo assim como uma planta que tá aqui do meu lado, né? Sofrendo interferência do exterior, das pessoas, do ambiente, de tudo, né? Então é algo que hoje eu fico pensando, né? Em tudo tá presente. Então quando eu penso assim, a questão
a natureza e essa coisa do semear, crescer, isso hoje ela tá presente na minha palavra, tá presente no que eu escrevo, tá presente no que eu canto e de como eu me vejo no mundo mesmo, né? De cada vez mais me ver como uma parte aqui desse negócio que anda, que pensa, que faz, né? E que é só uma parte bem pequenininha, né? Mas, tipo assim, então isso acaba sendo muito presente. Isso também me traz inspiração, né? De pensar no que é a música, no que é o som, né? Em como esse som, esse violão que é um pedaço de uma madeira, né? Como ele troca comigo, mesmo ele não estando mais enraizado, mas ele tem uma troca, ele tem uma referência, né? Quando a gente pensa diretamente então no tambor, na percussividade, né? Essa troca que existe, né? Entre o ser, natureza em geral. Quando eu mato uma galinha, né? Então eu acho que isso tudo me atravessa hoje nesse meu processo criativo. Então vai sempre estando presente, né? Esse meu último trabalho de música, ele foi muito enraizado, né, em algumas vivências minhas, que foi a construção da casa, né? Então tem uma música que eu compus de capoeira que fala, né, da minha casa, como eu construí minha casa, na simplicidade também da música, né, da poesia, né, a de areia, a tabatinga, e aquilo me trouxe, porque dentro da minha casa eu olhar para ela e pensar nela, né. Eu compus também outra música que eu gravei nesse processo que se chama Um Sonho Calunga, né? Que é um sonhar, mas eu diria assim, um sonhar fora do padrão que está imposto, né? Porque na verdade existe um padrão, mas nem todo mundo está sonhando dentro do padrão. Mas tipo assim, fora daquele padrão da novela, da propaganda da margarina, né? Então, tipo assim, outras possibilidades de sonhar, né? Um outro sonhar do mundo que às vezes não tá passando na televisão, mas tudo bem, a gente continua sonhando, né? E um sonhar também que eu acho que é mais... eu acho que ele é mais afetuoso com a gente mesmo, né? Um sonhar de se conhecer, de olhar também para o outro, olhar para os outros, né? Para as coisas que estão ao nosso redor. Então eu acho que a natureza, eu dei uma virada de chave, na verdade, assim, no entender, né? De algumas coisas, de algumas concepções. Então quando eu saio quando eu saio um pouco daqui e estive ali mais presente mesmo, no cultivo, no aprendizado, porque é um aprendizado enorme, milenar, e eu me senti como não sabendo nada, né? E isso também me gera incômodos, né? Me gera movimento, né? Então a gente se movimenta, a gente precisa sair daquele lugar. E aí foi junto com um gestar de uma criança também, né? A gestação, a vida pulsando dentro de mim. Então, tipo assim, essas coisas todas, elas mexem comigo no completo, assim. Então a natureza, ela tá presente, né? No que eu tenho a dizer, no que eu tenho a caminhar, no que eu tenho a fazer. Porque eu sou natureza, porque nós somos, né, a natureza. E eu acho que é muito justo pro mundo a gente olhar para si dessa maneira, porque eu penso que a gente perdeu, assim, a vida urbana, assim, a gente acaba esquecendo que a gente é natureza, né? Parece que a gente vive com tantas coisas ao lado da gente sem vida, né? Tanto concreto, tanto tijolo, tanto asfalto, que a gente esquece que o que é a vida. A gente para de estar... só socializa a vida de humano para humano, né? A gente esquece de outras vidas que estão ao nosso redor. Até de humano para humano, às vezes a gente passa e nem por olha. Cima, passa por cima. Nem olha, né? Sim. Então eu acho que isso é uma parte do processo, sim, que eu carrego comigo, né? Eu sou a natureza cantando, eu sou a natureza tocando, eu sou a natureza caminhando, né? Eu me sinto um pouco assim, né? Então, no processo da arte, nós somos, né,
a natureza mesmo. Axé. É isso.